Você trabalha muito, acorda cedo, cumpre suas obrigações, faz o que pode, enfrenta trânsito, pressão, cobranças, responsabilidades. Mesmo assim, o dinheiro entra e some. Não sobra, não avança, não constrói. Parece que tudo o que chega vai embora antes mesmo de você conseguir respirar. E em algum momento, talvez em silêncio, você já se perguntou se o problema é você, se falta algo em você, se você não está fazendo o suficiente. Mas hoje eu quero te mostrar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. O problema não é falta de esforço. O problema não é preguiça. O problema não é falta de fé. O problema é falta de sabedoria. E a Bíblia explica isso com uma clareza que incomoda. No Brasil, milhões de pessoas vivem exatamente assim. Trabalham mais do que nunca, se dedicam mais do que nunca, mas vivem mais apertadas do que antes. O custo de vida sobe, as responsabilidades aumentam e a sensação de sufoco financeiro se torna constante. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma fonte diária de ansiedade. Conta para pagar, cartão estourado, parcelas acumuladas, medo do próximo mês. E o mais pesado não é nem o valor das contas, é a sensação de estar sempre correndo, sempre se esforçando, sempre tentando alcançar algo que nunca chega, como se você estivesse em uma esteira que nunca desliga. A Bíblia nunca chamou isso de normal. A Bíblia nunca tratou a vida financeira como um ciclo eterno de escassez e sofrimento. Existe uma mentira silenciosa que muitos cristãos acreditaram ao longo do tempo. A ideia de que, se a pessoa for fiel, trabalhar duro e orar bastante, tudo vai se resolver automaticamente, como se prosperidade fosse um prêmio distribuído apenas pelo esforço e pela boa intenção. Mas a Bíblia nunca prometeu prosperidade sem direção. Nunca prometeu abundância sem entendimento. Provérbios 13:16 diz que todo homem prudente age com conhecimento. Não diz que todo homem esforçado prospera. Diz que o prudente age com conhecimento. Provérbios 10:22 afirma que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso revela algo profundo. Deus fala de bênção acompanhada de sabedoria, não de esforço cego, não de sacrifício desorganizado, não de uma vida inteira apenas sobrevivendo. Agora vamos falar de Salomão, o homem mais rico e mais sábio da história bíblica. Um rei que governou uma nação inteira e se tornou referência mundial. Salomão não ficou rico porque trabalhou mais horas do que todo mundo. Ele não ficou rico porque se sacrificou mais do que os outros reis. Ele ficou rico porque pensava diferente. Quando Deus apareceu para ele e disse que podia pedir o que quisesse, Salomão não pediu dinheiro, não pediu poder militar, não pediu domínio sobre seus inimigos. Ele pediu sabedoria, pediu discernimento, pediu entendimento para governar bem. E foi exatamente ali que tudo mudou. Deus se agradou tanto desse pedido que decidiu acrescentar aquilo que Salomão nem havia pedido. Riqueza, honra e prosperidade vieram como consequência da sabedoria. Aqui está o código que quase ninguém percebe. Salomão entendeu que dinheiro é consequência, não objetivo. A maioria das pessoas vive o caminho inverso. Trabalha para ganhar dinheiro, ganha dinheiro para pagar contas e paga contas para continuar trabalhando. Um ciclo fechado, limitado, exaustivo. Salomão escolheu outro caminho. Ele buscou sabedoria, transformou essa sabedoria em valor e o valor atraiu riqueza. A Bíblia registra em 1 Reis capítulo 10 que reis e líderes de várias nações iam até Salomão para ouvir sua sabedoria. Eles viajavam longas distâncias, atravessavam desertos e mares para sentar diante dele. E eles não iam de mãos vazias. Eles levavam ouro, presentes, riquezas. Eles pagavam para ouvir o que ele tinha a dizer. Isso não foi acaso. Isso foi estratégia baseada em sabedoria. O erro que mantém tantas pessoas presas financeiramente não é trabalhar muito. O erro é trabalhar sem estratégia. É repetir os mesmos padrões esperando resultados diferentes. Eclesiastes 10:10 diz que, se o machado está cego e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Essa é uma das imagens mais claras da Bíblia sobre a vida financeira.
Muita gente está apenas batendo mais forte, trabalhando mais horas, se sacrificando mais, quando na verdade deveria estar afiando o machado. Afiar o machado significa aprender, entender, planejar, pensar antes de agir. Você pode trabalhar 12 horas por dia, fazer bicos, horas extras, se esforçar ao máximo. Sem sabedoria, o dinheiro sempre escapa. Ele entra por uma porta e sai pela outra. Aplicar o Código de Salomão hoje começa com mudanças simples, mas profundas. A primeira mudança é parar de trocar apenas tempo por dinheiro. Tempo é limitado. Quando você troca apenas tempo por renda, você limita automaticamente o quanto pode ganhar. A pergunta que Salomão faria hoje não seria quanto eu trabalho, mas que valor eu entrego. O que você sabe fazer que resolve problemas reais de outras pessoas. O que você sabe que pode ser ensinado, aplicado, transformado em solução. A segunda mudança é investir em sabedoria antes de buscar renda. Aprender, se capacitar, entender como o dinheiro funciona, como organizar recursos, como evitar desperdícios e dívidas é bíblico. Provérbios 4:7 diz que a sabedoria é a coisa principal. Antes de qualquer coisa, busque entendimento. A terceira mudança é construir algo que permaneça. Salomão pensava em legado, pensava no futuro, pensava além do agora. A Bíblia diz que o justo deixa herança para os filhos dos seus filhos. Isso exige visão, exige paciência, exige decisões que vão além da sobrevivência do mês. Enquanto você pensar apenas em pagar a próxima conta, você continuará preso ao ciclo da escassez. O pensamento curto gera resultados curtos. Mas quando você começa a pensar como Salomão pensava, quando começa a perguntar como criar valor, como organizar melhor o que já tem, como multiplicar em vez de apenas gastar, o jogo muda. E essa mudança não acontece porque você se torna ganancioso. Ela acontece porque você se torna mais consciente, mais estratégico, mais sábio. A sabedoria muda a forma como você enxerga o dinheiro, o trabalho e o futuro. Jesus resumiu tudo em uma frase poderosa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse para ignorar o dinheiro. Ele disse para colocar as prioridades na ordem certa. Não é buscar dinheiro primeiro, é buscar direção, sabedoria, alinhamento e propósito. O dinheiro vem depois. Sempre veio. Sempre será a consequência. Quando a vida está alinhada, os recursos encontram o caminho. Muitas pessoas se frustram financeiramente porque oram pedindo dinheiro, mas continuam tomando decisões sem sabedoria. Oram pedindo provisão, mas não se organizam. Oram pedindo abundância, mas continuam repetindo hábitos que drenam tudo o que ganham. Salomão nos ensina que oração e ação caminham juntas. Fé sem direção gera frustração. Sabedoria sem aplicação gera estagnação. Mas quando fé e sabedoria se encontram, a transformação acontece. Salomão também entendia algo que poucos entendem hoje. Ele sabia administrar. Ele sabia guardar. Ele sabia investir. A Bíblia diz que o sábio entesoura o conhecimento e também os recursos. O problema de muitas pessoas não é o quanto ganham, mas o quanto perdem por falta de organização. Pequenos desperdícios diários se transformam em grandes vazamentos financeiros ao longo do tempo. A sabedoria ensina a observar, a ajustar, a corrigir o curso antes que o barco afunde. Outro ponto central na vida de Salomão era o pensamento de longo prazo. Ele não governava pensando apenas no ano seguinte. Ele pensava em décadas, pensava em gerações. Esse tipo de visão muda completamente as decisões financeiras. Quando você pensa apenas no agora, qualquer dinheiro parece pouco. Quando você pensa no futuro, cada decisão ganha peso. A Bíblia diz que não devemos ser como aqueles que gastam tudo o que recebem sem considerar o amanhã. A sabedoria sempre olha adiante, e existe ainda um princípio que muitos ignoram: a generosidade. Salomão entendia que riqueza não era apenas para consumo pessoal. A Bíblia afirma que aquele que abençoa será abençoado. Generosidade não é perda, é circulação. É alinhamento com princípios maiores. Não se trata de dar por culpa ou obrigação.
mas de entender que o dinheiro precisa ter propósito. Quando o dinheiro perde o propósito, ele perde o sentido e se torna fonte de ansiedade. No fundo, o Código de Salomão nos ensina que prosperidade não é um evento, é um processo. Um processo que começa na mente, passa pelas decisões e se reflete nos resultados. Não é algo que acontece da noite para o dia. É algo que se constrói com entendimento, disciplina e visão. Quem busca apenas atalhos financeiros geralmente encontra frustração. Quem busca sabedoria constrói algo que permanece. Agora eu quero que você escreva nos comentários: Deus é a fonte da minha sabedoria e provisão. Isso não é superstição, não é frase vazia, é alinhamento de mentalidade. É reconhecimento de que a fonte não é o esforço cego, mas a direção correta. E eu quero que você pense com calma. Qual parte do Código de Salomão mais falou com você hoje? Foi a ideia de sabedoria antes do dinheiro? Foi a importância de estratégia? Foi o pensamento de legado? Foi a necessidade de organizar melhor o que você já tem? Se esse conteúdo trouxe clareza para você, se inscreva no canal. Aqui nós vamos continuar revelando, passo a passo, os princípios que Salomão viveu e que ainda funcionam hoje. Nada de promessas vazias, nada de dinheiro fácil. Apenas sabedoria aplicada à vida real. Deus já deixou o caminho registrado. A decisão agora é sua. Continuar apenas trabalhando, repetindo ciclos, ou começar a viver com sabedoria e construir algo que realmente permaneça.